Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós, no último programa, estivemos a olhar para o capítulo 7 do Evangelho de São João. E vemos como, nesse capítulo, Jesus foi contestado. No entanto, ele não deixou de proclamar quem ele era. Que ele era a resposta para aqueles que estavam perguntando. Que ele era a água para aqueles que estavam com sede. E vimos como Jesus Cristo continua a ser a resposta para os nossos dias. Mesmo quando pessoas têm dúvidas acerca de quem é Jesus, se ele é de facto um homem bom ou se ele é alguém que veio para enganar a muitos, temos de experimentar isso na nossa própria vida para descobrir a verdade. E esse é o desafio que eu lhe lanço hoje neste programa. Experimente a palavra de Deus e verifique por si mesmo se aquilo que Jesus ensinou é ou não verdade. Nós hoje vamos olhar para o capítulo 8 e nele vamos ver narrado uma história interessantíssima. Eu creio que esta história aqui foi muito bem montada pelos fariseus, pelos religiosos daquela época. Ela conta a história de uma mulher que foi apanhada em adultério. E de acordo com a lei daquela época, quem fosse apanhado em adultério seria morto. E os judeus então trouxeram a Jesus uma situação destas, uma situação bem difícil de ajuizar. Eu digo que foi uma situação montada porque não deve ser fácil uma pessoa ser apanhada em adultério. Por outro lado, é interessante que trazem a mulher e não trazem o homem. Então aqui eu creio que isto é um cenário montado para apanharem Jesus, não tanto para julgar a mulher. Estes judeus não tinham interesse, de facto, na vida daquela mulher, não tinham talvez interesse até na vida das pessoas que estavam envolvidas naquela situação. Porque se de facto havia uma situação de adultério, era possível que houvesse uma outra mulher que estava a ser traída, e isso era tremendo. Mas eles não estavam minimamente preocupados com essa mulher traída, com os filhos que estavam a ver o seu lar a ser desmoronado. Não, eles tinham arquitetado isto para atacar Jesus. E vamos ver como Jesus lida com esta situação de uma forma bem sábia. Jesus continua a mostrar que ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Jesus vai continuar a mostrar o seu amor para conosco. Ele vai continuar a mostrar o amor que ele tinha, inclusive para esta mulher que estava ali diante dele, que poderia ser condenada pela lei, mas que de facto Jesus continua a manifestar o seu amor para com eles. Eles então vão procurar encontrar algo para condenar Jesus. Estes fariseus jamais estariam à altura de julgar Jesus, mas no entanto eles achavam-se nesse direito. Eles achavam que poderiam, à luz da lei de Moisés, julgar Jesus. Mas é interessante que foi o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus, que estabeleceu a lei. E com que objetivo Deus deu a lei? O objetivo de Deus ao dar a lei era para proteger o homem de cair em coisas que vão prejudicar terceiros. Vamos olhar para este exemplo e olhar para muitos outros. Uma pessoa que comete adultério, uma mulher ou um homem que comete adultério, ele está a prejudicar seriamente o marido ou a esposa daquela pessoa com quem ele cometeu adultério. Se uma mulher comete adultério com um homem, a mulher desse homem vai ser penalizada, vai ser traída. E a confiança que essa mulher que estava casada com esse homem tinha nele vai se quebrar. E é exatamente por isso que Deus diz, não façam isso. O adultério não mancha nada em Deus, não faz qualquer moça em Deus. Às vezes nós pensamos que a lei, a Bíblia, as orientações, os mandamentos que Deus deu são para nosso prejuízo, mas se nós analisarmos bem, vamos ver que eles foram dados para nosso benefício. Eu pergunto-lhe assim, você gosta de ser traído? Você gosta que alguém desconfie de si? Eu creio que quando nós colocamos isto na primeira pessoa, ficamos aí a pensar mais seriamente sobre as leis que Deus deu. Quando Deus diz para nós não mentirmos, será que é porque se nós mentirmos vamos diminuir Deus em alguma coisa? Não,
Somos nós os beneficiados em não mentir. Somos nós e os outros que convivem connosco. Você já imaginou que era um país inteiro todo a mentir? Ninguém poder confiar em ninguém, porque na realidade todos estavam a mentir uns aos outros? Eu não gostaria de estar num país assim, sinceramente, nem numa cidade ou numa vila assim. As pessoas que estão constantemente a mentir, nós não confiamos nelas. Nunca sabemos quando elas estão a falar a verdade. Então estas são as razões pelas quais Deus deu as leis. Deus deu os mandamentos. E é interessante que estes fariseus aqui achavam que podiam apanhar Jesus na própria lei. Mas é interessante também ver que foi o próprio Jesus que disse: ouviste o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. E Jesus ainda aumentou mais a fasquia, dizendo aquilo que a lei de Moisés dizia era só uma referência. E neste caso concreto aqui, quando Jesus disse isto no Evangelho de São Mateus, ele disse: ouviste o que foi dito aos antigos? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo. Aquele que em seu coração já teve pensamentos impuros, já adulterou. Ou seja, o adultério não é ir para a cama com uma mulher e ter relações. O adultério começa na mente, começa no coração. Quando nós começamos a alimentar pensamentos impuros, alguns supostamente dizem fantasias, então começamos a dar espaço para que na nossa vida isso aconteça. E é por isso que Jesus sobe a fasquia e diz: não permitas que isso aconteça na tua mente, porque estás mais perto de cometer o ato. E é exatamente por isso que as leis nos foram dadas, para a nossa orientação e para nosso benefício. Jesus veio para nos trazer o espírito deste Evangelho poderoso para a nossa vida. O próprio Jesus disse que a letra mata, mas o espírito, ele se vivifica. E não devemos ficar agarrados à letra da questão. Devemos sim entender o espírito com que Deus nos deu a lei. O espírito com que Deus nos deixou os mandamentos. E Deus deixou-nos estes mandamentos para nosso benefício, para nosso bem, para seu bem, para meu bem. Estes fariseus aqui desconheciam completamente o espírito da lei. Eles tinham lido a lei, eles olhavam para aquilo que estava escrito e não queriam saber absolutamente mais nada. A lei foi-nos dada então como um espelho para nós vermos quem na realidade nós somos. E Jesus, ao trazer este Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Ele trouxe este Evangelho para nos dar a vida e vida em abundância. A palavra de Deus nos diz que o salário ou o merecimento que nós tínhamos pelo pecado é a morte. Mas o presente, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então esta é a grande bênção, a grande novidade que o Evangelho traz. É que Ele não veio para condenar, nós já estávamos condenados. Precisávamos de uma solução e essa solução foi o próprio Jesus que nos trouxe. Então vamos chegar aqui ao Evangelho de João, capítulo 8, verso 1. E diz assim: foi depois para o Monte das Oliveiras, e no dia seguinte de madrugada voltou ao templo e toda a gente foi ter com ele. Então Jesus sentou-se e começou a ensinar. Este episódio acontece no templo. Durante este tempo Jesus está sempre envolvido com gente. O objetivo de Jesus era ensinar a palavra de Deus, era trazer o reino de Deus até à terra. E então, diz o verso 3, os doutores da lei e os fariseus levaram uma mulher apanhada em adultério, colocaram-na no meio do povo. O espírito religioso destes escribas e fariseus leva-os a ter uma atitude rude e grosseira para com esta mulher. Eles foram cruéis, desumanos, extremamente severos. Não mostram nenhuma piedade ou compaixão por esta mulher, nem pelo homem que estava envolvido numa situação terrível, nem pela a própria mulher que tinha sofrido a infidelidade, ou os filhos que estavam a vivenciar esta situação. Estes fariseus não queriam saber disso. Quando examinamos com cuidado as atitudes desses fariseus, destes líderes religiosos, vemos que eles usavam a lei para se autopromoverem. No fundo, eles levavam a lei ao pé da letra, muito rigorosamente, mas esqueciam-se do espírito da lei. Eles levavam a lei de uma forma farisaica, no sentido que é com hipocrisia, com dolo, com engano, no sentido de se autopromoverem, se autodefenderem. E então dizem a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada a cometer adultério. Moisés, na lei, mandou-nos apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? Estes fariseus falam sem qualquer
acompanhamento desta situação, sem qualquer entendimento do que estão a dizer. Talvez até perseguissem as pessoas para tentarem arranjar condenados. Parece que era quase um desporto este, e sinceramente os fariseus aqui, estes falsos religiosos, não tinham qualquer sentido de espiritualidade. E eles próprios, nós já vimos em várias passagens, eram pessoas que várias vezes desrespeitavam a lei. Mesmo eles já deveriam ter sido apedrejados há muito tempo. No entanto, andavam à cata das pessoas para poder condená-las. E eles puseram esta questão porque queriam apanhá-lo em falso, para depois o acusarem. Esta era a motivação pela qual estes fariseus faziam isto. Queriam acusar Jesus. Eles não queriam saber se era verdade a mulher ter cometido adultério. Eles não queriam saber sequer se era certo ou errado. O que eles queriam era apanhar Jesus. Jesus, porém, inclinou-se e começou a desenhar no chão com o dedo. Esta é uma das cenas mais enigmáticas de Jesus Cristo. Jesus está ali diante de uma situação extremamente delicada, uma crise que ele tem de enfrentar. A vida de uma mulher estava nas suas mãos. A situação era extremamente delicada. Poderia a sentença de Jesus decretar a morte ou a vida desta mulher. Portanto, não era uma atitude fácil de encarar. E Jesus, com a tranquilidade que nos revela o próprio Deus, se inclina e começa a desenhar no chão. Não sabemos exatamente o que ele estava a fazer, que desenho estava a fazer, que escrita estava a escrever, mas o facto é que Jesus se mantém. Talvez triste por ver estes fariseus quererem condenar uma mulher sem se importarem sequer com o seu estado de espírito, com a sua alma. E Jesus se inclina e escreve. Mas como continuavam a interrogá-lo, Jesus levantou-se e disse-lhes: aquele de vocês que nunca pecou, atire-lhe a primeira pedra. E Jesus inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Jesus apela para a consciência daqueles religiosos que querem saber qual, no fundo, era a sua atitude, o que é que Jesus deveria fazer. Deve ter sido um momento extremamente difícil para cada um daqueles fariseus, porque certamente cada um deles foi confrontado, quase como que levando assim com uma bola em cheio na cara, com uma realidade que eles não estavam a perceber, que era o seu próprio pecado. Todos nós procuramos esquecer o nosso pecado. Procuramos olhar para as falhas dos outros, tentando, de alguma forma, sentir-nos um pouco mais confortáveis. Sentimos assim mais satisfeitos quando olhamos para os outros e nos comparamos e dizemos: eu não sou tão mau como aquele. Mas quando Jesus nos confronta, nós ficamos assim: mas espera lá, então eu trago aqui uma mulher que foi apanhada em flagrante e Jesus olha para mim e fala comigo? E ficaram certamente embasbacados. Estes fariseus não estavam à espera de uma situação destas. E eles queriam apanhar Jesus. E Jesus simplesmente lhes faz uma pergunta: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem nunca fez nada errado, quem nunca falhou na lei de Moisés, então apedreja esta mulher. E vamos ver o que o texto diz no verso 9. Ao ouvirem estas palavras, foram saindo dali, um a um, e a começar pelo mais velho, e só lá ficou Jesus. A mulher continuava de pé no mesmo lugar. Estes homens religiosos estavam completamente desqualificados para pôr em prática a lei de Moisés, para julgarem quem quer que fosse. Que direito tinham eles, diante da lei, de acusar aquela mulher, se na realidade a sua vida não estava em ordem com Deus? Que autoridade moral tinham eles para fazer cumprir aquela lei? Nenhum deles tinha a sua vida em ordem. Nenhum deles se tinha arrependido do seu pecado. Ninguém atendeu ao desafio de Jesus para atirar a primeira pedra, pois a consciência deles os acusou. E é que a verdade é esta, que a nossa consciência muitas vezes não nos deixa quietos. Então devemos ouvir com atenção quando a nossa consciência nos acusa, para podermos então confessar o nosso pecado a Deus e dizer: Senhor, eu entrego a minha vida, eu me arrependo deste meu pecado. Se é isso que a sua consciência está a dizer neste momento, confesse agora mesmo a Jesus. Não espera sequer pelo final do programa. Diga a Jesus: Senhor, eu entrego a minha vida e confesso o meu pecado. Se você confessou o seu pecado, se você pediu perdão a Jesus, e se a sua ofensa é só entre si e Deus, Deus perdoou. Mas se você ofendeu alguém, o passo seguinte é: vá pedir perdão a essa pessoa.
Talvez é a sua mãe, ou o seu filho, ou o seu marido, ou a sua esposa, ou o seu patrão, ou um empregado. Se você se arrependeu desse seu ato, de pedir perdão a Jesus, pediu perdão a Jesus, peça agora perdão a quem você ofendeu. Vá ter com essa pessoa e acabe de resolver esta situação. E depois eu quero dizer, uma vez você é perdoado por Deus, uma vez que Deus o perdoou por completo, não permita que essa acusação volte de novo. A Bíblia nos diz que se Deus nos justificou, quem é que nos pode condenar? E a resposta é ninguém. Ninguém nos pode condenar quando é Deus que nos declara justos. Quando é Deus que diz, o teu pecado foi perdoado. E então nós podemos andar aí livres, sem problemas de consciência, sem problemas porque o próprio Deus nos declarou inocentes, por causa do sangue de Cristo. Não que Deus fingiu que não viu o pecado, não, mas porque Cristo tomou sobre si o nosso pecado. Porque Jesus levou sobre si as nossas culpas. As nossas culpas o moeram naquela cruz. E quando nós nos arrependemos, nós voltamos-nos para Ele. E é Ele que nos perdoa. E por isso, mais ninguém nos pode condenar, mais ninguém nos pode acusar. A palavra de Deus nos diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E este é um dos grandes exemplos aqui do perdão divino. É onde nós podemos entender como Deus ama o homem de tal forma que nos perdoa das coisas mais terríveis que nós podemos fazer a nós próprios e aos outros. O verso 10 continua aqui no Evangelho de São João, neste capítulo 8, continua a dizer, Jesus então levantou-se e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Também eu te não condeno. Disse Jesus, vai-te embora e daqui em diante não tornes a pecar. Aqueles homens não puderam condenar aquela mulher porque antes que Jesus o fizesse, Jesus os condenou por causa do seu pecado, por causa da sua hipocrisia, por causa da sua falta de piedade, de insensibilidade. Jesus foi o advogado de defesa daquela mulher. Defendeu-a das garras destes fariseus e escribas hipócritas. Eles que tentavam julgar Jesus saíram julgados e envergonhados. Quando o Mestre Divino nos toca, quando Ele toca nestas situações íntimas e particulares, então devemos ouvir a voz de Deus, arrepender do nosso pecado e voltar para Ele. Agora Jesus, que confrontou estes homens, Ele também não vai condenar esta mulher. Ele não quer, de facto, que ela continue a pecar, porque o prejuízo, acima de tudo, é dela e das famílias que ela iria prejudicar. Jesus diz, nem eu tampouco te condeno. Jesus estava sendo complacente, estava a estender a sua graça para com esta mulher. É o mesmo que Ele faz para connosco. Não é que nós não merecêssemos, de facto, a punição. Não, merecíamos. Mas ao mesmo tempo Jesus, com sua bondade, com o seu mérito, Ele chega e diz, eu te perdoo, eu não te condeno por isso. Porque eu vim exatamente para te salvar dessa situação. Eu vim para dar a minha vida no teu lugar. Nem tão pouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Seja qual for o teu ato que tu praticaste, seja qual for a tua atitude, seja qual for a situação em que tu te encontras, se tu sentiste a parte de Deus hoje a falar contigo e Deus dizer, olha, tens de confessar este teu pecado, entrega esta tua área da tua vida nas minhas mãos, então faz isso agora mesmo. Entrega isso nas mãos de Jesus. Deixa Ele tratar desse assunto, porque Ele te diz neste momento, nem tão pouco eu te condeno se tu te arrependeres. Confesse esse seu pecado a Jesus. Aceite que o sacrifício de Jesus na cruz, o seu derramar do seu sangue naquele lugar, sua morte e ressurreição podem purificar o seu pecado. Podem colocá-lo de novo numa relação com Deus. Talvez você se afastou dos caminhos de Deus, disse, eu não quero uma religião de hipocrisia, e faz muito bem. Mas precisa de ter uma relação íntima com Deus. Uma relação que passa pelo amor, você amar a Deus e Deus o amar a si através de Cristo Jesus. Então entregue a sua vida a Jesus neste momento. Faça esta oração, Senhor, eu dedico toda a minha vida nas tuas mãos. Eu me arrependo dos meus pecados e eu quero que tu purifiques todo o meu pecado. Eu reconheço que só tu me podes julgar. Só tu me podes também elibar do meu pecado. E por isso eu aceito, ó Deus,
esse teu sacrifício em meu lugar, essa tua graça que me foi dada, esse dom gratuito de Deus, que és tu, Senhor Jesus. Por isso, te deixo a minha vida nas tuas mãos neste momento. Se você fez esta oração a Deus, eu gostaria de receber da sua parte alguma indicação. Escreva-me, telefone. No final do nosso programa vai ouvir as moradas onde pode endereçar as suas mensagens, pois esta é a melhor coisa que lhe pode acontecer. Esta é a transformação que Deus pode operar na sua vida. E a Bíblia diz que se você fez essa oração com sinceridade no seu coração, você tem a vida eterna. Essa é a promessa de Deus. E a todos aqueles que creem, Deus deu-lhes então o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crê no nome de Jesus. Se você crê nisso, você é neste momento um filho de Deus. E então, não aceite acusações, porque Jesus Cristo diz: quem te condenará, se é o próprio Deus quem nos justifica? Então não aceite mais acusações de Satanás na sua vida, mantendo-o amarrado a um jugo que o pode, de facto, esmigalhar. Não faça isso. Deixe e viva a liberdade que Cristo está a trazer neste momento ao seu coração. Viva essa liberdade em Cristo, porque é Deus quem manifestou o seu amor para consigo. E é Deus quem declara que você, neste momento, é seu filho. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.